Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E um evento em São Paulo mostrou novas tendências do setor da construção civil, unindo tecnologia e sustentabilidade. Acompanhe. O setor da construção civil deve crescer este ano 4,5%. A retomada do Programa de Habitação Popular do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a estabilidade dos preços dos materiais de construção e a melhora da economia do país, aos poucos impulsionam o mercado. A FEICOM, principal evento de negócios para os profissionais do mercado de construção civil e arquitetura do Brasil e de toda a América Latina, foi realizada no São Paulo Expo Center, na zona sul da capital paulista. Somente nos 2 primeiros dias do evento, mais de 50% do público estimado compareceu à feira, superando as expectativas dos organizadores. Neste ano, a feira cresceu, com uma ampliação de mais de 40% do espaço para vendas com relação a 2022 e um acréscimo de 50% no número de expositores, com cerca de 700 marcas. Construção e tecnologia estão andando lado a lado. Novas tendências revolucionam o mercado aqui no Brasil. E uma metodologia recente integra dados aos processos de engenharia, projetos e orçamento da obra, gerando economia e sustentabilidade. BIM, do inglês Building Information Modeling, é a metodologia da construção civil que mais cresceu nos últimos anos e já é uma realidade no país desde 2021. É um processo de trabalho colaborativo e em tempo real para a gestão de projetos de construção. Por meio de ferramentas de software para modelagem de edifícios em 3 dimensões e em tempo real, o BIM consegue centralizar todas as informações em um único modelo, permitindo o estudo de todo o seu ciclo de vida, do projeto à posterior demolição. Com todos esses avanços, os benefícios são visíveis, tanto no menor tempo e custo de produção, além de proporcionar uma construção mais sustentável. A FEICOM apresentou uma casa feita em apenas 6 dias, que mantém os padrões de qualidade e segurança. Eu diria que nós temos um ganho próximo de até 30% em relação ao modo convencional. Por exemplo, essa casa, na elevação da alvenaria, eu já levo elétrica e hidráulica embutida. Então eu não tenho um retrabalho, eu não tenho um corte de paredes para fazer as devidas instalações. À medida que eu monto a laje, eu já tenho os compensadores, as canaletas J, e eu vou apoiando tudo sem quebras, zero de resíduos, sem uso de madeira. E aí eu entro com o sistema de cobertura metálico e já com o quantificativo de todo o material, quantificativo, por exemplo, das telhas. Então não vai tendo sobra de material, nem retrabalho, nem quebra. Por meio de soluções em realidade aumentada, é possível monitorar o que está acontecendo e replanejar a obra em tempo real, direto do canteiro, além de possibilitar uma apresentação imersiva do projeto a clientes e a todas as áreas envolvidas no empreendimento. Com isso, através de uma modelagem 3D, a gente cria o que chama um gêmeo digital. A gente leva esse gêmeo digital para aplicações como realidade aumentada e virtual, para ter não para marketing, mas sim para uma interação, para gestão, para colaboração, para melhoria e gerar um retorno maior em cima de uma construção. No meio de tantos avanços tecnológicos, sua casa também merece alguns mimos. Você pode instalar, por exemplo, uma banheira spa que ajuda no tratamento de doenças crônicas. Ou ter um vaso sanitário controlado por controle remoto. Mas entre tantas opções, eu gostei mesmo dos assentos sanitários decorados feitos pela artista plástica Carol Stefanini. Ela fez um exclusivamente pra gente, para encerrar essa reportagem. O mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar esse ano, 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual.
A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado, ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O Boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. O preço do aluguel residencial disparou no primeiro trimestre de 2023. O aumento foi de quase 5%, segundo o índice FIPE-ZAP. O valor médio das locações residenciais no Brasil saltou 4,63%, segundo dados apresentados pelo índice FIPE-ZAP+. O indicador monitora as 25 principais cidades brasileiras. A variação apresentada é 2 vezes maior que a inflação oficial acumulada para o mesmo período, que foi de 2,09%. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, utilizado no reajuste da maioria das locações no Brasil, teve alta de apenas 0,2% nos 3 primeiros meses deste ano. Com as oscilações, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 38,35 por metro quadrado em março. Isso significa que para alocar um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, o interessado deve estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 2.500 todos os meses. As capitais que registraram os maiores aumentos foram Goiânia, Florianópolis e Fortaleza. Em valores monetários, São Paulo apresentou o preço médio de locação residencial mais elevado do país, R$ 47,06 por metro quadrado. E falando agora sobre saúde, a cidade de São Paulo começou a aplicar a vacina da gripe em novos grupos prioritários. A nossa repórter Maria Clara Leite traz as informações. A vacinação contra a gripe começou no último dia 10 de abril em várias partes do Brasil para pessoas com 60 anos ou mais, crianças menores de 6, gestantes puérperas, imunossuprimidos e também para a população indígena. E agora, nessa segunda fase do calendário, começam a ser vacinados profissionais da saúde e da educação, pessoas com comorbidades, profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário, profissionais portuários, das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e do sistema prisional, além da população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Aqui na capital paulista, o imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e também nas AMAs integradas, de segunda a sábado, no mesmo horário. O Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 2 milhões de doses da vacina aqui para a cidade de São Paulo. E até a última sexta-feira, cerca de 260 mil doses já haviam sido aplicadas. O programa Mais Médicos do governo federal abriu mais de 6 mil vagas em todo o país. O edital para a contratação dos profissionais foi publicado no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde publicou um edital com 6.252 vagas para o projeto Mais Médicos para o Brasil. As vagas estão autorizadas e foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao programa. O programa Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março. O objetivo do governo é preencher vagas no Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento de atenção primária em unidades básicas de saúde. Cada cidade recebeu um número limite de vagas. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número tem que ser menor do que o limite autorizado pelo governo.
Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde enviará aos municípios profissionais credenciados pelo programa. O governo informou que deverá abrir outras 10 mil vagas até o fim do ano, que terão contrapartida dos municípios. O valor das bolsas deve continuar sendo o mesmo já oferecido atualmente pelo programa, de cerca de R$ 12.800. Os médicos ainda recebem auxílio moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão. E mudando de assunto, a criminalidade nas grandes cidades brasileiras está impactando negativamente no setor de telecomunicações do país. O estado recordista de cabos roubados ou furtados é São Paulo, com prejuízos milionários ao acesso à internet e à telefonia. Um dado alarmante. Criminosos furtaram ou roubaram mais de 4.700.000 metros de cabos de telecomunicações do Brasil em 2022. Esse número é 14% maior em comparação a 2021. Segundo o levantamento da Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telecomunicações e conectividade, 7 milhões de clientes ficaram sem acesso à telefonia e à internet por causa desses crimes. São Paulo lidera o ranking dos estados que mais sofrem com roubos e furtos de cabos de telecomunicação. No ano passado, a perda foi de pouco mais de 1 milhão de metros. Em seguida, aparece o Paraná, também na casa de 1 milhão de metros de cabos furtados ou roubados. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com pouco mais de 626 mil metros. Para reduzir os roubos e furtos de cabos, as empresas do setor de telecomunicações defendem a aprovação do projeto de lei 5.846 de 2016, que tipifica e aumenta a punição para esses crimes. Outra reivindicação das empresas é a punição para receptadores dos equipamentos roubados ou furtados. De São Paulo, Leonardo Félix. E neste mês é comemorado o Dia Mundial do Café e para celebrar a data nós vamos mostrar uma mudança de hábito do consumidor brasileiro. Muita gente tem trocado o famoso café preto pelo café especial. Nesta cafeteria, na Zona Sul de São Paulo, ele domina. Aqui a gente trabalha com cafés especiais, desde o expresso até os coados. Especial é como é chamado o café puro. O café especial, ele já é feito na colheita manual, onde ele não tem agrotóxico nem conservantes. Já o café tradicional, ele é feito numa torra alta, onde ele já esconde, todas as impurezas e imperfeições do grão. Em notas que vão de 0 a 100, especialistas consideram especiais os cafés que pontuam no mínimo 80. A gente trabalha com expresso de 82 e os especiais de 84 pontos. E esse café especial tem conquistado cada vez mais brasileiros. Segundo a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o consumo dessa modalidade tem registrado aumento anual de 15%. E essa mudança de hábitos também tem sido sentida aqui, nesse estabelecimento. Aqui a gente sente um pouco mais do que esses 15%. Eu acho que a gente está num lugar onde as pessoas curtem muito café e a partir do momento que elas vêm, elas falam, putz, ali tem um café diferente, tem um café especial. Especial no nome, no cultivo, na colheita e, claro, no preço. Comparado ao café tradicional, é uma média de 20 vezes mais, às vezes 30 e às vezes até mais. Mas Cecília garante que o sabor compensa. Na verdade, os sabores, que se diferem pela gramatura e moagem dos grãos. O método prensa francesa, ele é um método que não utiliza nem energia, então ele é um método mais ecológico. Já o método Aeropress, ele é um método feito sob pressão. Tem também um método V60, onde ele é um método que remete mais à doçura e leveza do café. É a doçura natural da bebida feita para ser tomada pura e que, segundo a Cecília, torna especial o dia de quem vive essa experiência gastronômica. Café sempre, Ainda café bom, não tem como não sair diferente. E veja a seguir.
Escolas reforçam segurança e criam estratégias para evitar tragédias. E ainda, segredos da longevidade. Professora aposentada com 100 anos dá exemplo de como viver bem, com saúde e disposição. Nós voltamos em instantes. Até já! O Ministério da Saúde anunciou que vai começar a distribuir medicamentos que estão perto de perder a validade. Um relatório apontou que desde 2019 o país perdeu mais de 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. Os medicamentos que estão perto de perder a validade vão ser distribuídos pelo governo federal ainda neste semestre. A lista inclui pelo menos 63 tipos de medicamentos, alguns usados no tratamento de doenças graves. Um relatório da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados mostrou que desde 2019 o país desperdiçou 2 bilhões e 200 milhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. O material foi comprado pelo Ministério da Saúde, armazenado e descartado porque perdeu a validade. E segundo a comissão, há 75 milhões de itens a vencer. Por conta disso, o Ministério da Saúde agora vai elaborar um plano para distribuir, com prioridade, os milhões de medicamentos que estão prestes a perder a validade. Na lista estão insumos que vencem até o fim de julho. Só de medicamentos são 63 tipos, incluindo alguns usados no tratamento de doenças graves e doenças crônicas, além de 16 diferentes vacinas, que rendem mais de 1.600.000 doses de 14 insumos, como kits para diagnósticos de dengue e sarampo. O Ministério da Saúde afirmou que um grupo de trabalho está avaliando o estoque e que o número de itens a vencer pode ser ainda maior. O presidente Lula assinou o projeto que garante verba para custear um novo piso da enfermagem em R$ 4.750. Técnicos de enfermagem e parteiras também terão um novo piso salarial. O projeto de lei para regulamentar o piso salarial nacional da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2022, mas chegou a ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do mesmo ano. O motivo é que o texto não previa a origem dos recursos necessários para arcar com os reajustes no serviço público. O projeto de lei assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira e enviado ao Congresso abre a previsão orçamentária. O texto deve tramitar em regime de urgência na Câmara e no Senado. O piso para os enfermeiros será de R$ 4.750. Para técnicos de enfermagem, será de R$ 3.325 e para auxiliares e parteiras, de R$ 2.375. Esses são os mesmos valores previstos na lei que havia sido suspensa pelo STF. O texto abre crédito especial no valor de R$ 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Saúde. E olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta sobre a importância do uso de capacetes para a prevenção de mortes no trânsito. A nossa repórter Maria Clara Leite traz as informações. Segundo a OMS, o traumatismo craniano é a principal causa de morte de condutores de motos no mundo. Mas, por outro lado, ainda de acordo com a entidade, o uso do capacete pode reduzir em até 74% os ferimentos cerebrais. Esses dados fazem parte do novo manual criado com o objetivo de aumentar a adesão ao item pelos motociclistas. O guia da Organização Mundial da Saúde fornece conselhos aos gestores de políticas públicas e legisladores sobre as regulações e ações
que visam o uso seguro de capacetes de qualidade para prevenir mortes nas estradas. O manual sugere ainda uma lei universal que obrigue o uso do item de segurança. A OMS alerta que, conforme aumenta a quantidade de motos no planeta, cresce também o desafio social e econômico para a prevenção de lesões causadas no trânsito, principalmente nos países de baixa e média renda. Segundo a entidade, se as tendências atuais continuarem, acidentes graves aumentarão drasticamente na maior parte do mundo nas próximas 2 décadas, com maior impacto recaindo sobre os cidadãos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas morrem no mundo em decorrência de acidentes de moto todos os anos. Você trocaria espaço e alguns itens de conforto, como banheiro dentro do quarto, por uma boa localização e preços abaixo da média na hora de reservar um hotel? Isso já é realidade em São Paulo, onde os hóspedes encontram quartos de apenas 3 metros quadrados, voltado a viajantes que buscam estadias curtas na maior metrópole da América Latina. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. E mudando de assunto, escolas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, reforçaram a segurança após as ameaças de ataques que surgiram nas últimas semanas. Além de intensificar a presença de policiais e guardas municipais, estão sendo criados grupos de trabalho com profissionais especializados a fim de evitar tragédias e tranquilizar pais e alunos.
Por onde nós olharmos, estamos sendo observados. Nesta escola, são mais de 25 câmeras espalhadas em todos os ambientes. Assim, cuida quem está de frente para os monitores e ainda os pais, por meio de aplicativo onde podem acompanhar em tempo real o que os filhos estão fazendo e a movimentação na escola. O investimento em tecnologia é alto e exige constante aperfeiçoamento. No começo do ano, as portas foram trocadas e um sistema automatizado foi instalado para controlar quem entra e sai do prédio. Agora, com a preocupação de ameaças de ataques a escolas, uma nova medida de segurança foi implantada: o botão de pânico, em 2 pontos estratégicos para situações de emergência. Esse botão de pânico, ele é para causar um som alto, realmente, para que as pessoas possam executar um protocolo de segurança e até mesmo a nossa vizinhança saiba que está ocorrendo alguma coisa aqui dentro da escola. As pessoas que estejam em torno saibam que está acontecendo algum problema e façam essas chamadas para a polícia. Nessa outra escola é preciso se identificar pelo interfone para entrar. E do lado de dentro, a entrada e outros pontos são monitorados pelo circuito de câmeras. Aqui, os pais também podem acompanhar a movimentação em tempo real. É algo que já se tornou quase unanimidade em estabelecimentos de ensino, numa sociedade cada vez mais cercada pela insegurança. Aqui, o botão de pânico é ligado diretamente à central de monitoramento. Não emite barulho, mas cumpre o papel de chamar reforço se for necessário. Se por uma aventura, a gente nunca quer que aconteça, a gente pode acionar. Então, a gente sempre procura o melhor para os nossos alunos, para que os pais fiquem mais confortáveis. Nós temos também o sistema de monitoramento interno, a gente não abre portões, é tudo pelo interfone e só dá acesso aos pais ao colégio. Entre um cuidado e outro, a rotina vai sendo adaptada para passar tranquilidade aos pais, alunos e funcionários. E o esporte tem o poder de unir famílias de diferentes gerações. Vamos conhecer 2 histórias que mostram que o amor pelo futebol vai muito além das 4 linhas. Acompanhe. A paixão pela bola ultrapassa gerações e renova o público do esporte mais popular em todo o mundo, o futebol. Aqui em São Paulo, conheci 2 famílias que se uniram ainda mais por meio da modalidade que mais mobiliza e emociona o brasileiro. Elas guardam na memória e no coração cada história dos gols, vitórias, derrotas e títulos. Na zona leste da capital paulista, pai e filho compartilham amor pelo São Paulo. Gustavo, de 12 anos, é incentivado pelo pai, Brito, a jogar futebol. Mas o menino vai além disso. Ele respira e vive o esporte o tempo todo, até em situações bem inusitadas. Quando alguns eventos, algumas festas, tem uma quadra, o Gustavo desaparece. Ele vai para a quadra jogar futebol. Esquece dos doces, esquece da comida, esquece de beber refri, esquece tudo, esquece até dos pais. Ele desaparece. Desde os 4 anos de idade, o coração do Gustavo bate mais forte pelo São Paulo. Ele guarda com carinho até hoje a primeira camisa que ganhou do time e outros itens de sua coleção. Quando eles me deram essa camisa, eu fiquei muito feliz. Só que quando eu experimentei, a camisa vinha na minha canela. Essa bola amarela de futebol, ela é muito especial para mim. Eu ganhei, no mesmo ano que eu ganhei a camisa, em 2014, mais ou menos. E a minha tia sabe que eu sou fã do Pato e do Rivelino. E ela pediu para autografar a bola. E tá aqui, ó. Tá autografada pelo nome do Pato e pelo nome do Rivelino. E eu fiquei muito feliz. O torcedor mirim já esteve no Morumbi e ele contou como foi a experiência emocionante de pisar no estádio e vibrar com o tricolor paulista. Contra o Sport, eu lembro que o jogo terminou 0-0 e eu fiquei muito bravo, não queria falar com ninguém depois que eu voltei no Morumbi. E principalmente essa razão porque eu lembro que o São Paulo teve um pênalti marcado e eu tava muito ansioso para fazer o gol. A gente tava gravando e tudo, ia ser o Nenê que ia bater. Quando o Nenê foi bater, ele foi tentar bater, acho que cavadinha, e o goleiro defendeu. Eu fiquei muito bravo. E a paixão pelo futebol não é transmitida apenas de pai para filho.
Uma avó de 83 anos até hoje incentiva seu neto a amar cada vez mais o seu clube do coração, o Palmeiras. Já no centro de São Paulo eu conheci o Elcio, um jornalista e escritor que nem era tão apaixonado pelo futebol, mas com a insistência da vovó Adirce, passou a acompanhar o Palmeiras em todos os momentos, desde os anos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro até a atual fase vitoriosa da equipe a partir de 2015. A primeira memória que eu tenho com o Palmeiras é quando a minha avó materna, Dona Dirce, né, ela me deu uma camisa ali no início dos anos 90, uma camisa ali da época que o Palmeiras foi campeão paulista 2 vezes, campeão brasileiro 2 vezes, em 93 e 94. E minha avó sempre incentivou que a gente, eu e meus irmãos, torcêssemos para um time de futebol. Óbvio que por eu ser o primeiro neto, ela tentou e conseguiu passar a paixão dela pelo Palmeiras, né, que vem desde moça. A relação da avó com o neto foi a base para nascer essa paixão pelo Verdão. A dona Adirce age como toda boa torcedora raiz. Ela corneta jogadores, treinadores e dirigentes e debate todas as partidas do clube com o Elcio, fazendo aquela resenha pós-jogo. Tenho a oportunidade de ter a minha avó viva, com quase 84 anos, e a gente assiste jogos juntos, a gente fala no telefone sempre que acaba um jogo, ganha um título. Eu levei minha avó em 3 jogos, o primeiro deles foi em 2011, Palmeiras e Corinthians. A minha avó e minha mãe, a dona Giza, elas viriam para São Paulo em 2015, assistiu o jogo, foi assim um momento muito emocionante, que nós somos campeões da Copa do Brasil, né? Foi um jogo super tenso. Eu gostei tanto das histórias sobre a vovó Adirce que eu pedi para que ela gravasse um vídeo pra gente. Quem está falando aqui é uma palmeirense de 83 anos e que sempre procurou estar informada de tudo o que acontece com o seu filho. Sejam avó e neto, pai e filho, o que prevalece sempre é o amor e o carinho entre os familiares. Sentimentos que transcendem a disputa dentro das 4 linhas. O esporte, ele só agrega. Ele agrega saúde, ele agrega união, ele agrega amizade, ele agrega respeito, ele agrega as pessoas, seja de classes sociais diferentes, rico, pobre. O futebol ele tem esse poder. O número de pessoas centenárias no mundo está aumentando e vamos tentar descobrir os segredos da longevidade. Você vai conhecer a história de uma gaúcha descendente de russos que acaba de completar 100 anos de vida. Completar um século de vida não é para qualquer um, ainda mais assim tão saudável como a dona Catarina, que nos últimos exames periódicos confirmou. Nenhum tipo de doença no meu. E que cabeça! Posso dizer que a minha memória é 100%. Lembro desde a infância tudo, e lembro até hoje o que aconteceu, o que vai estar acontecendo, só não sei o que vai acontecer. Quando o assunto é longevidade, a professora aposentada, que completou 100 anos de vida no último dia 8 de abril, é referência. Mas ela não é a única. Segundo a Divisão de População da Organização das Nações Unidas, em 2021, cerca de 620 mil pessoas no mundo todo tinham 100 anos ou mais. Mas, de acordo com a entidade, esse número vem crescendo e pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas até o final desta década. Mas quais serão os segredos da longevidade? Felicidade. Felicidade. Viajo muito, entendeu? Adoro viajar. Caminhar, se alimentar bem, dormir bem. As dicas dos idosos são confirmadas pela especialista em medicina do envelhecimento, Valéria Goulart. Existem vários trabalhos mostrando que se você fazer uma atividade física, você pode até diminuir a chance de morte em até 30%. E a alimentação sempre é mais variada possível. Alimentos integrais, fruta, legumes, grãos, nozes, né? Evitar muita gordura, alimentos ultraprocessados que envelhecem o nosso organismo, e aqueles alimentos muito
muito químicos, né, gordurosos, beber bastante água, hidratação é fundamental, isso é demais, e também fazer assim, consultas periódicas com o seu médico de confiança, para poder realmente ver quais são os exames que estão alterados, o que pode fazer uma prevenção. A dona Catarina diz que segue à risca todas as recomendações. Cuida bem do físico e também da mente. Famosa por ter sido uma das primeiras professoras da cidade gaúcha de Erechim, dona Catarina lecionou por mais de 30 anos e hoje ainda dá lição de vida aos descendentes. Como foi quando eu era criança, como eu aprendi a subir nas árvores, andar a cavalo, todas essas coisas eu fiz. E eles querem saber tudo como foi a minha vida de infância. Exercitar a memória, manter a mente ativa e sempre buscar a felicidade apesar dos desafios são as dicas para uma vida longa do psicanalista Júnior Silva. Pessoas bem resolvidas, elas são felizes. Então a gente precisa resolver as pendências da nossa vida, mas sem perder o foco de fazer uma construção de vida. Porque quando a gente perde o propósito, a gente fica mais prostrado, né? Então eu acho que muitas pessoas que estão dentro de casa, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Propósito é algo que a dona Catarina sempre teve. Além da profissão bem-sucedida em uma época em que o espaço para a mulher no mercado era escasso, a professora conta como alcançou o casamento dos sonhos. Eu sempre disse assim, eu quero encontrar um moço alto, moreno e simpático. E encontrou. Com seu Adolfo, ela se casou, teve 4 filhas, 8 netos e 2 bisnetos. Uma bela família, sempre muito presente. Isso eu acho que faz com que o idoso se sinta feliz. E se sente muito amada, né? Eu vejo que ela se sente muito amada. Muito amada, ela sabe que é aquela vó, aquela mãe que todos os dias alguém está dizendo, a gente diz, mãe, eu te amo. Eu telefono de manhã, quando dou tchau, eu te amo. Ela diz, eu te amo mais. Mas não é a família que dona Catarina atribui a maior felicidade de sua vida. A maior alegria da minha vida foi aquele dia que eu me abracei com o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E essa fé também está entre os segredos da longevidade. E aí quando a gente começa, a gente tem esse encontro com Deus, a gente começa a encontrar que a vida ela tem muito mais sabor, ela tem muito mais sentido. E é isso que as pessoas procuram. Com Deus tudo tem mais sabor, né? Tudo tem muito mais sentido. Tenho muita paz. Depois que aceitei Cristo, vivo em paz sempre e feliz. Que história linda, parabéns, muitos anos de vida. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!